Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos reunidos aqui hoje, então, para mais um Gol. Sejam todos bem-vindos. Vai compartilhando aí com os amigos, para a gente alcançar todo mundo com o amor de Deus no dia de hoje. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já agradeço a presença dos meus irmãos, do Ítalo, da Amanda e do Leandro, que aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Meu nome é Amanda e eu quero fazer esse momento do Espírito Santo com vocês. Então eu convido vocês a fecharem os seus olhos para abrir o coração para o Senhor. Senhor, agradeça coloque todo o seu coração, toda a sua vida, entregue ao Senhor. Então, agora que vocês fecharam os seus olhos, louvem ao Senhor, louvem a Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Eu te louvo pela minha família, pelos meus estudos, pelos meus professores. Eu te louvo pelos enfermeiros e pelos médicos que sempre e principalmente agora eles estão dando a vida pelas pessoas, estão dando a vida por nós. Neste momento, abrimos o nosso coração para o Senhor acalmar as nossas tempestades, a nossa ansiedade, as nossas angústias e também as nossas tristezas, pois só o Senhor pode nos confortar. Antes de tudo, Senhor Deus, eu entrego toda a minha vida pelo Senhor. Entrego a minha vida todos os dias, todos os meus projetos, pois sem Ti nós não podemos fazer nada, nós não podemos conquistar nada. Só com a Tua vontade, Senhor, e com a Tua presença, nós queremos caminhar. Confiamos em Ti, Senhor, e queremos conhecer os Seus planos para as nossas vidas. Amém. E enquanto o Ítalo vai cantar a música, eu quero pedir que vocês continuem louvando e agradecendo o Senhor Jesus por tudo que Ele tem proporcionado e entregando todos os seus planos nas mãos de Deus. Eu me abro a teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti.
leva-me, Senhor. E nesse momento, agora pedimos pela intercessão da Virgem Maria, né? Que venha, que o Espírito Santo de Deus venha sobre o Leandro, né? Para que seja passada a mensagem que Deus quer que ele passe. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro, por você ter aceitado estar aqui no Gol São Bento com a gente. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria imensa rever cada um de vocês. Para quem acompanha essa live, para quem vai verificar o vídeo mais tarde e não me conhece, eu sou o Leandro. Eu moro na cidade de Bueno Brandão. Eu sou membro da comunidade de Avenice, uma expressão da renovação carismática católica aqui da Arquidiocese de Pouso Alegre. Uma alegria imensa estar com vocês, mais uma vez, porque eu já pude estar com esse Gol quando ainda era possível nos reunir presencialmente lá em Confidência. E eu gostaria de dizer que é uma alegria dobrada estar com vocês. E quando eu digo isso é sobretudo pelo fato de saber que existem jovens que estão hoje em dia, ainda mesmo nesse ambiente, nesse momento difícil, lutando para sobreviver no ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é um ambiente que, por si só, ele já impõe um ritmo de vida que... O título que o Senhor me inspirou para essa pregação, que o Senhor me levou a dar o nome para isso que nós vamos refletir, eu chamei de A Verdadeira Conversão. E nós vamos desenvolver esse tema, a verdadeira conversão, a partir do capítulo 6 do livro de Oséias, que é o texto e o tema que nos foi proposto. O livro de Oséias, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Por isso, se você tem a sua palavra em mãos, se você nos acompanha aí pela internet, pode acessar rapidinho aí uma Bíblia online, e pega a palavra de Deus lá no livro de Oséias, lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 6, no versículo 1. Oséias faz quase divisa com o Novo Testamento. A palavra do Senhor nos diz assim, Oséias 6, versículo 1. Vinde, voltemos para o Senhor. Foi Ele que nos feriu. Ele mesmo vai curar. Ele nos machucou, Ele vai limpar nossas feridas. Em 2 dias Ele nos dará vida nova. No 3º dia Ele nos ressuscita e poderemos viver na sua presença. Vamos conhecer. Procuremos o conhecimento do Senhor. Sua chegada é tão certa como o dia de amanhã. Ele virá como vêm as primeiras chuvas, como a chuvarada que encharca a terra. Que farei contigo, Efraim? Que faço de ti, Judá? Teu amor é como nuvem passageira, como orvalho da manhã que logo evapora. Foi por isso que eu martelei com os profetas, que eu os arrasei com as palavras de minha boca, e minha sentença brilhará como luz. Eu quero amor e não sacrifícios. Eu quero eu mudar a sorte do meu povo. Este capítulo 6 do livro de Oséias é uma exortação de Deus para cada um de nós a uma autêntica e profunda e verdadeira conversão. Mas para que a gente possa compreender que conversão é essa que o Senhor pede a cada um de nós, nós precisamos compreender bem o capítulo em questão, mas aliado ao seu contexto. Nós precisamos verificar neste momento o contexto desse trecho. O profeta Oséias, ele carrega em si um nome muito forte. O nome Oséias significa salvo, ou simplesmente Deus salva. Ou seja, Oséias é sim um homem que existiu. Ele existiu por volta do ano 750 a.C., no reino de Israel.
Mas esse personagem, ele é uma espécie de figura de Deus. Traços desse homem indicam, apontam para os traços de Deus. E o grande drama desse texto que nós lemos, do texto todo, do livro todo de Oséias, é em relação ao matrimônio, em relação ao casamento. Oséias é um homem ridicularizado no seu tempo, trata-se de um bom marido, que é um homem verdadeiro, que ama a sua mulher, que é feliz com a sua esposa, chamada Gomer, mas Oséias foi traído por ela. São Jerônimo, então, nos ajuda a interpretar a Sagrada Escritura e nos ensina que o livro de Oséias se trata, sim, de um fato histórico, mas que traz junto um sentido espiritual. Aliás, e abrindo aqui um parênteses importante, a Sagrada Escritura tem sempre essa dimensão. A Sagrada Escritura funciona como corpo e alma, elementos que são inseparáveis em nós, seres humanos, que formam em nós uma única natureza. A Sagrada Escritura ela tem, portanto, um aspecto material, um aspecto, sim, histórico, literal, mas junto com tudo isso caminha sempre um sentido espiritual. Por isso o texto funciona como corpo e alma. Deus, então, é aquele que se serve da história, se serve de fatos históricos para trazer a nós elementos espirituais para a nossa salvação. E a pergunta que nos cabe fazer a respeito do livro de Oséias é esse: quais são os elementos espirituais que Deus deseja dar a nós a partir deste livro que colaboram para a nossa salvação? O grande elemento espiritual tão significativo que nós encontramos nesse livro é uma metáfora que ilustra a relação de Deus com o seu povo. Veja a comparação. Assim como Oséias ama, assim como ele é bom, é verdadeiro e feliz com a sua esposa e recebe em troca o adultério, assim também acontece com Deus. Deus nos ama, Deus ama. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus se realiza, Deus é feliz em estar com cada um de nós. Mas nós que somos a sua igreja, o seu povo, a sua esposa, nós agimos como adúlteros e constantemente nós elegemos outros amores. Nós constantemente nos cercamos de amantes. Todo o enredo do texto parte dessa dimensão espiritual. A mulher que se afasta do seu marido para viver com outros amores, vai nos dizendo o texto, é uma mulher que deixa de desfrutar tudo aquilo que o marido oferecia gratuitamente. Deixa de desfrutar dos seus dons e de tudo aquilo que sustenta e a realiza. Enquanto isso, o homem Oséias é um homem que vai passando por um processo de conversão. Ele não quer ser apenas um marido venerado e servido como um patrão, mas conforme ele vai amadurecendo, ele vai desejando a ser o esposo amado, que ama não em proporção à fidelidade da sua amada, mas com a gratuidade da absoluta amizade. Oséias vence aquela que é a maior dificuldade do matrimônio, com certeza. A maior de todas as provações de um matrimônio é a traição. Nós sabemos que uma pessoa traída, ela perde a confiança na outra. É muito difícil confiar novamente. Só é possível recriar a confiança quem supera a barreira dos motivos da traição e se deixa contagiar pelo amor. Um amor que é mais forte do que o pecado. Portanto, este Oséias convertido é a figura de Deus. Ele e a sua mulher adúltera nos colocam diante do grande mistério da vida humana, diante do mais sublime de todas as revelações. E qual é a mais sublime de todas as revelações que nos coloca diante do mais sublime de todos os mistérios? A palavra de Deus, lá no Novo Testamento, nas cartas de João, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 16, nos traz essa revelação. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Estas palavras, então, da primeira carta de João, exprime com clareza o centro da nossa fé cristã. A imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho.
Meus irmãos, nunca se disse coisa mais alta sobre Deus, nem coisa tão alta a respeito do amor. Deus é amor e o amor é Deus. Além disso, nós vemos o que é o homem. O homem é aquele que deve estar unido a Deus, ancorado, ligado a Deus. Esse é o sentido da vida humana. E logo que nós tomamos posse dessa que é a maior de todas as revelações, nós podemos então questionar: mas que amor é esse que São João revela a nós na sua primeira carta? De que amor é esse que São João está falando? Em que consiste o amor de Deus? O próprio autor sagrado, na sequência, traz a resposta dizendo: nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em ter Ele nos amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. O amor é resumido, é traduzido, é fundamentado em um ato divino, vamos dizer assim. Um ato divino que se realiza em função do homem. Deus ama primeiro. E a expressão desse amor é uma pessoa, Jesus Cristo. Meus irmãos, o grande eu sou, o grande Deus, também se tornou uma pessoa. Um tu, e escancara à humanidade o grande segredo de Deus em relação a cada um de nós. Deus é amor e convida o ser humano para um relacionamento pessoal. A Sagrada Escritura expressa de Gênesis a Apocalipse essa realidade como um convite simbolizado na figura do casamento. Por isso o livro de Oséias, no capítulo 2, vai dizer: eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura, eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Tenha isso em mente. O conhecimento de Deus por Jesus Cristo é sempre casamento. É isso que a Sagrada Escritura nos diz de um modo simbólico. Isso é algo totalmente inesperado. É como se o grande Isaac Newton, ao descobrir, por exemplo, a gravidade, ele tivesse ouvido uma voz vinda de toda a gravidade do universo, e essa voz dizia para ele: você quer se casar comigo? É como se o quadrado da hipotenusa declarasse estar apaixonado por Pitágoras. É exatamente isso. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, é isso que acontece. Deus nos convida a um casamento, mas nós, sempre desconfiados do amor de Deus, como nós somos desconfiados, nós então ousamos a questionar a Deus. E como se fôssemos crianças imaturas que estão brincando com os seus pais, por exemplo, nós ousamos diante de Deus perguntar: mas será que você me ama? O quanto é que você me ama? E uma criança, quando está brincando com o seu pai, ela faz essa pergunta: pai, o quanto você me ama? O pai, então, abre os braços e diz: é um tanto assim do tamanho do universo. A resposta é exatamente essa. Quando nós, na nossa imaturidade, estamos desconfiados do amor de Deus expresso em Jesus Cristo, então ele nos dá uma resposta sublime, parecida com esta. A resposta de Deus a nós está concentrada nos braços abertos de Cristo estendidos na cruz. A barreira, faço questão de citar isso, a barreira da natureza entre Deus e o homem é transposta. O amor, ele realiza o impossível. A distância entre Deus e os homens seria infinita se Deus não fosse o próprio meio. Portanto, a encarnação do Verbo, a doação total de Jesus Cristo numa cruz, são as medidas da seriedade do amor de Deus. O amor de Deus está concentrado na pessoa de Jesus Cristo, que morre por cada um de nós numa cruz. Meus irmãos, queridos jovens, essa imensidão de amor, que tem como ápice a cruz, traz luz à primeira expressão de casamento da Bíblia. Lembra? Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais e agora já são apenas uma só carne.
São Paulo diz que este mistério é grande e faz referência à união entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Quando São Paulo, o grande Papa São João Paulo II, comenta esse trecho, ele diz assim: gaguejando na busca por palavras para descrever este mistério que é inefável, os místicos chamam este mistério de amor, de união esponsal com Deus. Cristo é o novo Adão, que deixou seu pai no céu. Ele também deixou a casa de sua mãe na terra. Para que Cristo fez isso, nos diz o Papa? Para subir ao leito nupcial da cruz. Como disse Santo Agostinho, unir-se à igreja, simbolizada pela mulher ao pé da cruz, e consumar a união para sempre. Irmãos, Deus quer se unir a cada um de nós. Deus quer se casar conosco num casamento chamado céu. E a prova do seu amor é que ele ultrapassa a barreira do pecado e morre numa cruz para oferecer a reconciliação com Deus e escancarar o quanto é doido de amor por nós. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Mas eu preciso afirmar o seguinte: o sangue de Jesus não foi jorrado em vão. Ele fez tudo para purificar a sua igreja, para prepará-la para esse casamento celestial. Sim, ele perdoa, ele devolve os dons, mas ele não quer manter um relacionamento eterno, estável, com uma mulher adúltera. No céu, não há espaço para adultério. O céu é um lugar de fidelidade eterna. Sem esse contexto, nós não conseguimos extrair a grandiosidade do capítulo 6, que pode ser dividido em 3 grandes partes. E sem esse contexto geral do livro de Oséias, que é espelhado no Novo Testamento, nós não poderemos, nos próximos encontros, nos debruçar em outros capítulos do livro de Oséias. Por isso, para finalizar, agora sim, a gente olha de um modo mais direto nesse capítulo 6, que pode ser dividido em 3 grandes partes. Do versículo 1 ao versículo 3, a primeira parte do capítulo, parece que a mulher, no caso a igreja, cada um de nós, parece que nós colocamos a mão na cabeça para dizer algo mais ou menos assim: nossa, que burrice que eu estou fazendo. Deus me ama tanto. Deus me dá tudo, eu sou feliz com Ele. Eu vivo o traindo, eu vivo adulterando, eu preciso mudar de vida. Do versículo 1 ao versículo 3, o que nos sugere o texto é algo parecido com isso. De tal modo que no versículo 2, nós encontramos algo que pode ser colocado sobre a luz do Novo Testamento, que nos faz recordar, inclusive, da morte e da ressurreição de Cristo como a maior prova de amor. O versículo 3 fala de conhecer a Deus. Nós acabamos de ouvir isso, que o conhecimento verdadeiro de Deus é um convite para o casamento. Então parece, nessa primeira parte do capítulo, que a igreja colocou a mão na cabeça e disse: eu vou mudar de vida e vou querer viver um verdadeiro casamento com Deus, um relacionamento de amor. Tudo isso parece lindo, mas do versículo 4 ao versículo 6, que é a segunda parte desse capítulo, a história muda. Agora quem fala é o próprio Deus. E Deus faz a sua avaliação desse discurso da mulher. E a sua avaliação não é nada boa. O Senhor diz para mim, o Senhor diz para você: o que é que eu faço com você, Leandro? E o Senhor está dizendo isso não no sentido de uma simples dúvida, mas no sentido de reprovação. Ah, Leandro, irmãos, vocês não têm jeito. O Senhor sabe que aquelas palavras poéticas da igreja, de cada um de nós, muitas vezes não passam de palavras jogadas ao vento. O nosso desejo de conversão, aquilo que sai da boca para fora, não passa de palavras jogadas ao vento. A reclamação de Deus é que o nosso amor é como uma nuvem passageira. Nós temos atos momentâneos de amor para com Deus, mas não fidelidade, não uma vida inteira de amor. Nós queremos conhecer a Deus,
mas não queremos casar com ele. Nós queremos muitas vezes agir como agem os adolescentes. Nós queremos apenas uma ficada com Deus. Nós queremos algo sem compromisso com ele, porque aí a gente pode trocar de parceiro quando a gente quiser, porque o nosso amor ainda não é fiel. É isso que Deus está reclamando. E Deus faz questão de trazer uma expressão muito significativa que se repete na boca de Jesus no Novo Testamento. O Senhor diz assim: eu quero amor e não sacrifícios. É isso que nós acabamos de ler. O Senhor dizendo: eu quero amor e não sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu quero amor. Quando a gente ouve esse tipo de coisa, parece que Deus está jogando fora aquilo que ele mesmo indicou ao seu povo. Porque lá no começo da Sagrada Escritura, ao longo dos 5 primeiros livros, Deus mesmo instrui o povo a fazer sacrifício de animais, os famosos holocaustos. E agora ele mesmo vai e diz que não quer mais. Parece estranho. Mas vamos entender isso para a gente encerrar a nossa reflexão. O sacrifício de animais tem um sentido pedagógico. É um ensinamento divino ligado ao pecado. Como o pecado, ele retira a nossa consciência da gravidade que é negar o amor de Deus, da gravidade que é ofender a Deus. Então, de um modo pedagógico, Deus dá ao ser humano o sacrifício dos animais como uma forma de retomar a consciência do pecado. Quem trabalha com animal consegue entender bem essa dimensão que o Senhor deseja dar. Quem já viu, por exemplo, um trabalho com gado, sabe que o animal dá muito trabalho. A pessoa precisa tratar do animal todos os dias. A pessoa sabe que o animal representa o sustento financeiro de uma família, representa, por exemplo, o alimento. Então, quando Deus pede para o homem sacrificar o animal, é para fazer ele sentir o peso de perder. É sim para o homem levar prejuízo mesmo. E assim ele ir tomando a gravidade do pecado. Então funciona mais ou menos assim. Eu fiz borrado, eu ofendi a Deus. Então, como uma reparação, nos diz o Antigo Testamento, eu vou e ofereço um sacrifício de algo que tem valor. Como, por exemplo, um animal. Eu sacrifico um animal, algo de valor. Mas veja, nem todos os animais do mundo seriam suficientes para pagar a ofensa que nós cometemos a Deus com o pecado, a nossa traição. Isso é muito fácil de entender. Se eu der um tapa na cara do meu vizinho aqui, se eu ofender o meu vizinho, ele pode me processar. Talvez eu possa ir para o fórum e o máximo que eu pegue de pena talvez seja dar cesta básica ou fazer um serviço como comunitário, como reparação dessa minha ofensa. Agora, se eu vou lá nos Estados Unidos e eu dou um tapa na cara do Trump, cara, eu vou preso na hora e vou passar maus bocados ali na cadeia, com certeza, para pagar essa ofensa que eu fiz. Agora, se eu ofendo o meu vizinho e a justiça cobra de mim algo pequeno, se eu ofendo um presidente e a justiça cobra de mim algo grandioso, e quando nós ofendemos a Deus? E se eu traio a Deus? Como é que funciona? Como é que é o meu pagamento em relação a essa ofensa a Deus? Eu quero dizer para vocês que não existe nada que possamos pagar para retribuir o mal cometido a Deus, porque se trata de uma ofensa a uma pessoa eterna, a uma pessoa infinita. Portanto, o sacrifício de animais é importante, sim, para não perder a consciência, sobretudo no Antigo Testamento, mas não é suficiente. Como Deus é infinito, só um pagamento com valor eterno e feito por homens poderia reparar a ofensa do pecado. E qual foi a solução que Deus deu para isso? A magnífica solução? Quem é o réu da história? O homem. E qual é o valor que deve ser pago para fazer justiça ao ofendido? Algo com valor de eternidade. Como um homem não tem nada de valor eterno para oferecer em pagamento a Deus, então Deus se fez homem. Deus assumiu o papel de réu e em Jesus Cristo, como ele também é Deus, o seu sacrifício, então é um sacrifício com valor de eternidade. O seu sangue tem um valor infinito.
Somente o sacrifício de Jesus paga a dívida do homem em relação a Deus, a dívida da esposa que traiu a Deus. Quando Deus, então, reclama para cada um de nós que não quer sacrifícios, mas quer amor, é porque a igreja, nós, cada um de nós, fomos recaindo tantas vezes no pecado, que até o sacrifício, que tem um papel pedagógico de levar o homem ao arrependimento e ao amor, até essa pedagogia se corrompeu por causa do nosso pecado. O povo de Deus, então, no Antigo Testamento, começa a achar que matar animais é suficiente. E nós, nos dias de hoje, também muitas vezes achamos que basta fazer jejum, que basta fazer sacrifícios de evangelização, pagar o dízimo, a oferta, ajudar os pobres, que tudo isso é suficiente. É como se nós, então, fizéssemos cálculos. Eu tenho meus pecados, meus erros, mas eu dou dízimo, mas eu vou na missa, mas eu organizo o gol, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, então Deus está vendo o como eu sou bom. Eu repito, tudo isso tem valor, mas o problema é quando nós fazemos todas as coisas com uma intenção equivocada. É como se nós disséssemos assim, viu, Deus? Ó, você está olhando, né? A minha parte eu estou fazendo, porque olha na minha listinha, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós corremos o risco de viver uma vida de sacrifícios, entre aspas. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de patrão e empregado. Nós vivemos dizendo para Deus, você não pode me mandar embora porque eu faço isso, isso e isso. Mas o que é que Deus quer de nós mesmo, irmãos? Deus quer relacionamento de amor, casamento. Se todo o sacrifício que fizermos não for envolvido do amor com Deus, de nada vale. A grande conversão que Deus quer para cada um de nós é essa. Reconhecer que somos pecadores e deixar Ele nos tocar com o seu sangue precioso. O sangue que tira toda a nossa sujeira. É isso que Deus está falando comigo e com você. Deus está falando para mim hoje. Você é imundo, mas eu quero te limpar. E uma vez que você estiver limpo, eu quero um relacionamento de amor com você, como um casamento. E aí, então, nós fechamos a nossa reflexão. Os últimos 4 versículos do capítulo 6 nos mostram que, tristemente, a igreja, o povo de Deus, eu e você, que ouvimos esse chamado de conversão, nós que colocamos a mão na cabeça, ao invés de mudar de vida, nós voltamos à infidelidade e amar outros deuses no lugar do único e verdadeiro Deus. A palavra nos diz que, ao invés do arrependimento e conversão, nós insistimos em continuar numa vida dupla. E então eu termino dizendo, lembra da mulher adúltera? Quando foi jogada aos pés de Jesus pelos fariseus? Lembra o que Jesus fez? Ninguém podia jogar pedra, porque todos eram dignos de condenação, porque todos eram pecadores. E então Jesus disse para aquela mulher, ninguém te condenou? Não. Ela respondeu. Jesus, olhando para ela, fitando os olhos, disse, eu também não te condeno, mas vai e não voltes a pecar. É exatamente isso que está acontecendo conosco agora. O Senhor se rebaixou diante de cada um de nós. Nenhum outro homem é capaz de nos condenar, porque todos são pecadores. Mas Jesus, com seu amor misericordioso, diz, ninguém pode te condenar porque são todos pecadores. Mas eu que sou Deus, que não tenho pecado, também não te condeno pelo teu adultério. Mas hoje eu te peço uma coisa. Levanta e não peques mais. E como é que nós vamos poder levantar e, a partir de hoje, não pecar mais, não cometer mais adultério, não ter outros amores no lugar de Deus? Meus irmãos, só pela graça do Espírito Santo. Graça que jorra da cruz. Nós precisamos agora, hoje e todos os dias, sermos lavados pelo sangue de Cristo e tomados pela água do Espírito Santo. É isso
o que converte os corações. É isso que muda o nosso coração. É isso que faz pessoas santas, ou seja, pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e pessoas que amam o próximo segundo o ensinamento de Deus como a si mesmo. Por isso, eu quero convidar cada um de vocês que ouvem essa pregação, que estão conectados conosco, a rezar. Vamos, nesse instante de oração, reconhecer os nossos pecados. Vamos diante do Senhor reconhecer os momentos em que nós vivemos como essa mulher chamada Gomer, que ao invés de ser fiel ao seu amado, que dá tudo, reconhecer as vezes em que nós somos infiéis, que nós colocamos outras coisas, outros deuses, no lugar do único e verdadeiro Deus. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e por um instante faz essa breve reflexão da sua vida. O que é que tem a sua vida de maior valor? Para onde é que o seu coração tem se inclinado com maior desejo, com maior força? É neste lugar onde o nosso coração tem se inclinado com maior força é que está aquilo que nós verdadeiramente amamos. E se aquilo que nós temos inclinado com maior força não é o próprio Deus, é porque a nossa vida está repleta de falsos deuses. Deus do prazer, Deus do dinheiro, Deus dos estudos, Deus da fama, Deus da nossa família. Muitas coisas que são até importantes assumem um lugar prioritário que é o lugar de Deus. E assim nós vamos constantemente sendo adúlteros. Mas hoje, Senhor, nós nos colocamos no Monte Calvário para pedir perdão a Ti, Senhor. Senhor, cada um de nós, todos nós, estamos envergonhados por ouvir o Teu chamado e não mudar de vida. Por ficar brincando, Senhor, com a Tua palavra. Por isso hoje, Senhor, rasga verdadeiramente o meu coração e me converte, Senhor. Eu te peço perdão e me coloco diante do Teu sangue precioso e digo, Senhor, lava-me com o Teu sangue precioso. Lava cada um desses jovens que estão escutando essa pregação agora, essa palavra, Senhor. Cada um dos ouvintes com o Teu sangue precioso. O Senhor está vivo. O Espírito Santo tem esse poder de nos transportar para o Monte Calvário e nos fazer beber da graça da salvação, do amor supremo, o amor que nós não merecemos, o amor imerecido. Ó Senhor, jorra agora do Teu lado aberto, mais uma vez, o Teu Espírito Santo e dá-nos a graça, Senhor, da mais profunda e autêntica conversão. Nós queremos amar-te mais que a mim mesmo. Vamos fazer dessa canção a nossa oração, para colocar o nosso coração em Jesus Cristo, para que através dessa canção, o Espírito Santo nos toque e nos converta. Vamos cantar isso dizendo que nós queremos amar o Senhor mais até mesmo do que nós mesmos, porque Ele merece. Ele deu a vida por nós, Ele é tudo. Ele é a razão de todas as coisas. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida
vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma e todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. O Senhor nos leva a reconhecer profundamente a nossa situação de pecado. O quão grave é cada um dos nossos pecados. O quão grave é o nosso distanciamento dele, daquele que é tudo. O Senhor nos desperta hoje para entender que a nossa vida só tem sentido se ela está encharcada do verdadeiro amor, do amor que vem de Deus. Tantas coisas que estão ao nosso redor são boas. Os estudos, o trabalho, os nossos relacionamentos. Até mesmo o dinheiro pode ser algo santo. Mas se tudo tiver a devida ordem, se tudo for colocado aos pés do Senhor, e se o Senhor puder participar de todas as coisas. Agora, quando nós excluímos a Deus de Deus e voltamos o nosso coração inteiramente para outras coisas, então nós agimos como aquela mulher adulta. É isso que o Espírito Santo realizou em nós, que nós somos chamados a conhecer que Deus nos ama, que Ele nos chama a um casamento. E hoje, porque nós ouvimos essa palavra, o Senhor despertou em nós um desejo de responder sim. É verdade. Talvez ainda não estejamos preparados para o sim definitivo, para o casamento celestial, mas talvez o Senhor já despertou em nós um desejo de começar um relacionamento mais estável com Ele. De uma paquera para um namoro, para depois um noivado. E assim, dia após dia, a partir desse relacionamento de namoro, de noivado com Ele, Ele vai nos purificando com a graça do Espírito Santo. E então chegará o grande dia onde estaremos completamente prontos para nos unir ao nosso amado. Por isso, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Que partilha linda. Muito obrigada, Leandro, pelo seu sim. Eu agradeço a Deus pelo dom da sua vida. O seu sim novamente, né? Já esteve com a gente presencialmente e agora aqui dessa forma. Muito obrigada por ter trazido esse amor de Deus, né, para nós nessa noite. Obrigada, Amanda. Obrigada aí pelo sim de vocês também. E quarta-feira que vem temos mais gol. Chamem mais pessoas, convidem os amigos, envia para todo mundo aí a arte de divulgação quando for postado lá no Instagram, pra gente tá podendo alcançar mais pessoas com esse amor de Deus. Então vamos pedir a intercessão de São Bento, que é nosso intercessor, né, pela nossa vida. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do